Muitas das vezes, quando a gente vai escolher uma GPU, quando a gente vai escolher uma placa de vídeo dedicada para colocar no nosso setup, seja para jogar, seja para renderizar, para trabalho aí, no geral, para a gente utilizar essa placa de vídeo junto com o nosso setup, processador, memória RAM, tudo, a gente não se atenta com algumas perguntas que a gente deve sim, a gente precisa fazer para ver se aquela placa de vídeo vai servir ou se aquela placa não vai servir. E não é só questão de orçamento, não é só questão se a placa de vídeo é boa ou não, é questão mesmo de caber ali, entre aspas, no setup que a gente tem. Com certeza, uma das coisas assim que eu tô adorando aqui, conforme o canal, eu já falei sobre isso, conforme o canal tá crescendo aqui, são as perguntas que estão aparecendo, né? E mesmo que seja uma pergunta inocente, que a gente pensa, ah, isso aqui é uma pergunta inocente, isso aqui é uma pergunta óbvia, né? Não tem nada de óbvio. As perguntas inocentes, as perguntas mais básicas são as perguntas mais importantes, porque é aquela velha história, os erros estão nos pequenos detalhes. Então a gente deve sim fazer essas perguntas simples, que essas perguntas simples vão nos evitar aí de cometer erros, de acontecer alguma coisa de errada com o nosso computador. Isso é no geral, tá? Para nossa vida inteira, né? Os pequenos detalhes são os mais importantes. E o nosso colega aqui, ó, o Shada Oficial, ele fez uma pergunta importante, porque as pessoas elas só procuram placa de vídeo para poder ter mais FPS, para poder jogar gameplay e principalmente para ter mais FPS, para ter mais qualidade de vídeo. Então fica naquela, essa placa de vídeo é melhor que aquela, né? Mas às vezes a pessoa ela nem sabe para o que ela quer aquela placa de vídeo. Aquela placa de vídeo, às vezes baratinha, ela é uma excelente placa de vídeo para aquela pessoa que está querendo fazer tarefas que aquela placa de vídeo vai exercer, né? Nem sempre uma 4090 vai ser boa para todo mundo. Eu cito o meu próprio exemplo, né? Para mim, uma 4090 não vai ser boa, para falar a verdade, mesmo que seja a melhor placa de vídeo atual no mercado. Para mim, não vou exercer tanta funcionalidade com ela. Então, para mim, não é boa. Por que eu vou gastar tanto numa placa de vídeo se simplesmente eu não vou conseguir usar os 100% de performance dela? E eu acredito que a maioria dos editores aqui no YouTube, qualquer rede social, pense a mesma coisa. Por que eu vou querer uma super placa de vídeo? Eu vou gastar 5, 10, 15 vezes o valor se eu não vou conseguir exercer toda a funcionalidade dela, né? Esse é o pensamento correto. E o nosso colega aqui, o Shadow Oficial, perguntou: tem uma placa i5, né? Uma placa mãe Intel HD 55, possivelmente seja uma LG 55, né? Da geração 3 aí. Posso colocar a GTX 550 Ti de 1 GB nela, né? E ele colocou ali embaixo, sou leigo, né? O assunto, desculpa a pergunta. Cara, não se desculpe por nada. Essa é uma pergunta muito importante que eu tenho certeza que assiste esse vídeo até o final aqui, que você vai sim aprender agora a escolher a placa de vídeo, né? Com relação a se vai dar certo na placa-mãe ou se não vai dar certo na placa-mãe, depende da placa-mãe que você tiver, seja hoje, seja no futuro. Então, a primeira coisa eu procurei o manual da 550 Ti e consegui encontrar, né, o manual, né, que é difícil você encontrar os manuais. Geralmente a gente tem as especificações nos sites, né, nas plataformas da Nvidia, da Intel aí, e tantas outras fábricas, né, de placas de vídeo que disponibilizam os software, né? Mas o primeiro passo de tudo, você precisa saber do barramento da GPU, né? Aqui nós temos o barramento, até coloquei aqui para talvez se, né, eu falar alguma coisinha, eu te explico melhor, né? Mas eu peguei aqui o slot da PCI. Você precisa saber o que é uma PCI. Eu não vou detalhar aqui a PCI em si, mas você pode ir na sua placa-mãe, né? Você dá uma olhadinha na tua placa-mãe e você vai fazer as comparações. Você tá vendo aqui essa imagem aqui, ó? Essa imagem aqui, eu peguei essa imagem aqui porque é a mais interessante. Nós temos a PCI, ó, 1, a 4, a 8 e a 16. Na maioria das vezes, em 100%, 99,9% dos casos, atualmente, as placas de vídeo, as GPUs dedicadas, elas vão ser PCI 16, né? Ou seja, você precisa ter um barramento desse aqui na sua placa-mãe, porque senão você não consegue conectar a placa-mãe, não consegue conectar a GPU na placa-mãe. Então, toda vez que você for ver uma placa de vídeo, você dá uma olhadinha na sua placa-mãe ali e fala: minha placa-mãe é uma PCI 16, ela tem entrada PCI 16. Você tem 2, 3 entradas PCI 16. Tem computador que tem 3 entradas PCI 16 e acabam não tendo aí a PC8, a PC4, né? No meu caso aqui, eu tenho 3 entradas PCI PC4, né? E 2 16, alguma coisa assim, né? Mas eu tenho ali uma PC 16, né? Então, ou seja, as placas atuais, tudo vai poder se conectar. O segundo passo é você ver a especificação da placa de vídeo, né? Agora, daí você fala: mas Fernando, a maioria das placas de vídeo aí vão ter PC 16. Sim, vão ter PC 16. Só que a gente tem uma segunda informação muito, mas muito importante mesmo, que isso ninguém se atenta. Daí acaba comprando uma super placa de vídeo,
e acaba não se atentando a esses pequenos detalhes, né? E isso acontece muito com o processador. A gente compra um mega processador, tá? O processador é parrudo, é musculoso, é aquele cara que vive na academia, né? Levanta 300 quilos, né? Se colocar um caminhão, ele arrasta. Mas daí você vai colocar no computador, o bicho começa a esquentar, daí você fala, putz, tá desligando. Por quê? Porque tá quente, né? Esqueceu de pensar no cooler, mas não é isso que a gente vai pensar, mas tem tudo a ver. Primeiro passo de tudo, a gente vai lá no manual e a gente vai ver aqui simplesmente a voltagem dela. Você precisa saber da voltagem. Como a gente está falando da 550i, você perguntou aí na 550i, você precisa saber da voltagem dela, que é o chamado DDP. Né? Vamos ver aqui, ó, DDP, vamos procurar lá em cima, acho que deve estar aqui em cima. Tá tudo em inglês, né? Mas não é necessidade. E a gente vai pegar diretamente no manual, ó. Aqui nós temos, ó, o System Power Supply, ó, que seria a fonte, né? Eu vou até dar uma ampliada aqui, ó. O mínimo 400 watts, né? Ou seja, se você quiser usar uma 550 Ti, você tem que ter no mínimo uma fonte de 400 watts. Então você vai lá, compra uma 1660 Ti, você vai querer colocar no teu setup ali, só que você não tem uma fonte para isso, né? Você pode até ter entrada PC16. Você conecta a placa tudo certinho, você vai conectar os cabos ali, né? Dependendo da placa, tem cabo de alimentação ou não tem, né? Isso tudo vai dependendo do modelo da placa também. Não vamos generalizar aqui. Mas aí você não tem uma fonte, né? Você do nada, pum, desliga o computador, né? Ou você conecta outra coisa, não liga o computador, né? Por quê? Porque você não tem o torque, né? Você não tem a força para carregar tudo aquilo ali. A tua fonte é o mais importante. Então você precisa saber se a DDP ali, se a tua fonte vai suportar aquela placa de vídeo, né? Isso é muito importante. Se você só encontra isso nas especificações. E o segunda questão aqui, ó, mesmo que hoje em dia todos os sistemas operacionais sempre, mesmo que vou falar todos, né? Mas mesmo que os sistemas operacionais eles não tenham conflito com uma GPU dedicada, é muito importante você ter essa certeza se vai funcionar no Windows XP, se vai funcionar no Windows 8, Windows 10, Windows 11 e tá na especificação da placa de vídeo. O vendedor tem que colocar isso na especificação. Ou se o vendedor não tiver, você tiver lá no Marketplace, você encontrou a placa de vídeo, vai na especificação da fabricante, seja NVIDIA, AMD, Intel, né? Seja qualquer outra fabricante de placa de vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha e veja a especificação, se realmente vai funcionar no Windows e qual é o bit dela, né? Que isso também é outra questão importante. Por que eu tô falando isso? Questão de bit. Muita gente não fala. Porque nós temos o nosso processador. Nosso processador, no meu caso, trabalha em 64 bits. Então, se eu tiver uma placa de vídeo que pelo menos trabalha em 64 bits, vai ser excelente. Por quê? Porque você está em harmonia, 64 com 64. 64 com 32, 32 com 64, né? Não é que não vá funcionar, vai funcionar. Você nem vai perceber a diferença. Talvez nem exista essa diferença é imperceptível. Mas, como a gente está lidando com sincronias, né, de frequências, sincronia de energia, tudo é sempre bom você trabalhar com o máximo possível de sincronia, 64 com 64. Se o teu computador, se o teu processador é 64 bits, utilize o máximo possível de 64 bits para você poder trabalhar com uma harmonia, né? A gente chama de harmonia essas questões, né? E daí o restante você não precisa se preocupar, né? A gente já falou aí, ó, sobre a PCI 16, isso é importante, a gente já falou da fonte, você lá dá uma olhadinha na fonte para ver se aquela placa de vídeo vai ter energia suficiente para alimentar ela, né? Lembrando que essa placa de vídeo que eu peguei aqui, ó, ela precisa de um cabo de 12 volts, né? De corrente, que são os pinos que a gente conecta na placa de vídeo. Tem algumas placas de vídeo que conectam esses cabos que saem lá da fonte do computador, né, que conecta diretamente na placa de vídeo. Tem outras que é só você encaixar ali na PCI 16 e ela se alimenta a partir da PCI 16, né? Tem ventoinha, tudo, ela vai ligar a partir da PCI 16, né? E nós temos as PCIs aí, voltando à questão das PCIs, nós temos PCI Express, nós temos algumas variações das PCI 16. Mas o mais importante mesmo é você saber que a tua placa de vídeo precisa de uma PCI 16. Agora eu vou falar de dois pontos extras aí que é extremamente importante você quando for comprar uma placa de vídeo. A primeira é se você comprar uma placa de vídeo muito grande, né? Digamos uma 4080 aí, né? Uma das melhores placas de vídeo atualmente no mercado, né? Ela é muito grande, pô, ela é gigante aqui, se eu não me engano ela é mais ou menos assim, né? Ela tem quase uns 30 centímetros. Se eu fosse usar aqui no meu gabinete, não ia caber, né? Ou seja, você precisa comprar uma placa de vídeo que caiba no seu gabinete, né? Porque senão você vai ficar sem gabinete para você conectar ela.
Ou você vai trocar o gabinete para poder entulhar tudo ali dentro, né? Encaixar as coisas, né? E o segundo é saber se essa placa de vídeo ela vai ter um superaquecimento. Se ela aquecer demais, porque ela é muito poderosa, ela é muito forte. Por exemplo, vamos citar o exemplo de 4080 de volta. Como ela é uma placa de vídeo que é muito poderosa, ela tem 3 a 4 ventoinhas, aí, 4 coolers, né? Geralmente essa 4080. Então ela esquenta bastante. Então você precisa ter um gabinete aconchegante com bastante fãs para poder ventilar essas fãs bem organizadas para jogar o calor quente para fora e jogar calor frio, temperatura fria para dentro. Ou seja, temperatura quente para fora e temperatura fria para dentro, né? Vai ter esse sistema de circulação de ar, né? Então tem esses dois outros pontos extras aí. Então siga esses conselhos. Vai procurar uma placa de vídeo, primeiro vê se a tua placa mãe aí tem PCI Express 16. O barramento 16, entrada, slot, barramento 16. Tem, joia. Segundo, pensa, dá uma verificação aí na especificação se a tua fonte vai suportar a placa de vídeo. Isso só vai ver na especificação da placa de vídeo. Quantos watts você vai ter? Geralmente é em DDP, tá? E a questão, eu falei muito rápido, né? A DDP, você vai lá na especificação, você vai procurar lá alguma coisa como DDP. Quantos DDPs, né? Aquela placa de vídeo ela tem. E a partir disso você vai saber se a tua fonte vai dar certo ou se ela não vai dar certo. O segundo aí é você ver ter a certeza do sistema operacional, né? E daí o restante aí é a questão de se vai caber no gabinete e se esse gabinete ela vai aconchegar ali a temperatura, né? Placas de entrada não vai ter esse problema, ela não vai ter um superaquecimento, mas serve para você saber aí no futuro, que eu tenho certeza que vai chegar numa placa de vídeo robusta, vai poder fazer as gameplay ou trabalhar com o computador aí firmemente com uma placa excelente. E se a placa é excelente, infelizmente ela esquenta e ela é grande, né? Eu nunca vi uma placa muito boa ser pequenininha, geralmente é tudo grande. Vamos supor que é a mesma coisa que o iPhone, né? O iPhone ele vai melhorando e vai ficando maior, né? Já viu aquela piadinha do iPhone? Vai ficando maior o iPhone. Beleza? Então agora eu espero que você saiba escolher, ou se você já sabia tudo isso, beleza. Se você não sabia, agora você já sabe aí como poder escolher uma placa de vídeo daquela nota 10 aí que você não vai esquentar a cabeça. Lembrando que isso tem custo-benefício, tudo que eu já falei aqui no canal e tá tudo na nossa playlist de vídeo. E se você gostou, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, lembrando que nós temos a zona de comentários para eventuais comentários interessantes, perguntas interessantes, que a minha pergunta pode ser a tua pergunta, pode ser a minha dúvida, pode ser a dúvida de um monte de gente aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Sucesso e boa sorte aí na escolha da GPU. Fui!